Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo, queridíssimo pessoal da EJA, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Marcel e estarei com vocês na aula de hoje, aula inédita para vocês. E aí, organizou? Se organizou nas férias? E aí, pega o caderno, pega o lápis, senta direitinho aí, organiza-se para você estudar, porque hoje vai ter uma aula maravilhosa com a professora Tayana sobre coesão textual. E eu estarei aqui participando com vocês, com as interações no chat. Então é isso. Professora Tayana, com você. Então vamos aí, né, alunos da terceiro termo aí da EJA, começar a se organizar esse tempinho que a gente tem para estudar. Então pegue aí papel, caneta, caderno, se organize para a aula de hoje, que é coesão textual. E a gente já vai identificar aí o objetivo da aula, as habilidades com o professor Mauro. O objetivo da aula de hoje, coesão textual? Interrogação. Coesão textual? Identificar e saber utilizar em produções textuais os conceitos de concordância e de elementos de coesão. Habilidades: identificar e saber utilizar em produções textuais os conceitos de concordância e de elementos de coesão. Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Aula importantíssima, professora Tayana. Então, quando a gente fala em coesão, a gente pensa nos conectivos. Então, hoje, se você não sabe o que é coesão textual, até o final da aula, você terá aí todas as informações que você precisar para entender sobre esse assunto. Então, a coesão vem a partir do momento que você precisa conectar as ideias. Então, conectivos, guarde esse nome aí, conectivos. E para a gente iniciar, né, essa aula, a gente vai falar sobre coesão e os operadores argumentativos, que são chamados de elementos coesivos, que na verdade são os conectivos. Vamos simplificar. Então, nós vamos trabalhar com os conectivos, que vão trazendo a coesão textual quando você for produzir o seu texto. E ao invés de eu já chegar e perguntar para vocês o que você sabe sobre coesão textual, né, vocês vão acompanhar comigo aqui uma dinâmica. Eu vou perguntar para o professor Mauro. Opa, surpresa! Você contar para a gente aí uma coisa simples, pequena, que você fez aí no final de semana, que foi muito legal. No fim de semana foi bem bacana. Eu fui na casa da minha mãe. Eu almocei com a minha mãe no fim de semana. Foi bem divertido, aliás. Meus irmãos, foi bem bacana. Certo. Então, o professor Mauro acabou de relatar aqui, né, o que aconteceu no final de semana. Agora, imagine, professor Mauro, que você vai ter que passar isso para o papel. Opa! Você vai ter que transcrever. Será que você falaria da mesma forma, escreveria da mesma forma que você falou? Eu fui muito sucinto, não fui bem objetivo. Se eu fosse escrever para o papel, talvez eu fosse falasse com mais profundidade, separasse em parágrafos, né, organizasse melhor a minha fala, porque você perguntou de surpresa, eu fui jogando informação, né? Sim. Mas aí no papel talvez eu pensasse um pouquinho melhor. Pelo que eu me lembro, você falou assim, eu contei com a minha mãe, meus irmãos, e foi jogando. Eu falei da minha mãe, falei do almoço, aí eu lembrei dos meus irmãos, falei dos meus irmãos, fui lembrando das coisas e fui falando. Sim, mas na hora que a gente vai escrever uma mesma coisa, aí ele podia optar, né, fazer um relato do que aconteceu, ou criar aí um conto, enfim. Uma crônica. Uma crônica. Isso. Então, tudo tem uma estrutura. Então, quando você vai organizar o seu pensamento, você não vai falando como o Mauro fez agora, né? Não vai pensando e falando, pensando você viu como eu falo soltando. rápido, né? Eu penso rápido, falo rápido, mas na hora de escrever... Aí tem que parar. Então, nessa hora que você vai parar, é a hora que você começa a organizar o seu texto. Então, pegue papel e caneta. Eu trouxe uma definição para ficar mais fácil. Vocês podem também dar um print na tela e anotar depois com calma, tá bom? Então, vamos lá. Coesão textual consiste no uso correto das articulações gramaticais e dos conectivos que permitem a ligação harmoniosa entre as frases, orações, termos, períodos e parágrafos de um texto. É essencial, portanto, para a construção de uma boa redação, pois permite o sequenciamento das ideias de modo lógico, facilitando, assim, a leitura do texto. Então, quando você for escrever, você precisa se preocupar com essa organização textual. Não quando a gente vai falar, não pense nisso. A gente pensa, assim, nessa organização, mas na escrita, a exigência é muito maior. É porque quando, você falando agora comigo, eu estou falando, estou mexendo as mãos, estou falando com vocês, o olhar colabora, você explicando agora para a gente, você mexe as mãos, mexe os braços, o tom de voz, tudo isso colabora. No papel é só palavra, então tem que estar tudo muito claro e coeso e organizado. E você me lembrou agora que às vezes acontecem, né, nesses
sites aí que vocês conversam, então só digitado, sabe? Não quer falar o nome daquele verdinho. Que começa com A, termina com Zap? Não pode, não pode. Esse aí que não pode falar o nome. Quando a gente conversa, às vezes muita coisa fica mal entendida ali, confusão por causa justamente por falta do recurso do tom de voz. Então, às vezes fala uma coisa, parece que é outra. De brincadeira, sim. RS, é engraçado, é divertido. No texto, quando é uma redação séria, um texto sério, não pode colocar isso, né? Então tem que ficar de maneira correta, coerente, só com o texto. Então, lembrando aí que a coesão é essa organização do seu texto, que não é fácil, gente. Pensar uma coisa, beleza, passar para o papel, como é que eu faço, professora? Então, é para isso que a gente está aqui. Então, nós vamos primeiro para a coesão referencial. Vamos lá. São palavras ou expressões que podem ser pronomes ou palavras que são aí sinônimos, né? Porque estabelecem relações com termos que aparecem antes ou depois na superfície textual. Então, são expressões que vão aparecer... Deixa eu explicar de uma forma mais fácil. Para você não ficar repetindo o mesmo nome no seu texto, falando a mesma coisa, então você vai trocar por um sinônimo, por um pronome. Por exemplo, Maria, ela, né? E vai fazendo assim. Dá um exemplo para a gente. Eu quero um exemplo. Então, foi o que eu falei agora, né? Que eu falei Maria... Ela... Mais prático. Mais prático. Ai, meu Deus, agora me fugiu. Por exemplo, olha, fala você. Maria foi para a escola, depois Maria voltou da escola, Maria entrou na escola, Maria foi para a escola. Aí eu posso usar o E, né? Isso. Maria foi para a escola e comprou sei lá o quê depois. Exatamente, olha. Usei o conectivo, é verdade. Claro. Eu acabei já usando o conectivo, tá? Para fazer essa ligação, para não repetir o mesmo nome. Então, o referencial é isso. Porque, às vezes, a gente pega uma redação e aparece... Eu falo sempre da violência. Estou falando que vem um exemplo? Olha aí. A violência no Brasil, isso aqui lá. A violência tal. Então, essa situação vem se repetir. Só de você falar essa situação, a gente já sabe que é violência. Então, sempre usar um outro termo para não ficar repetindo uma palavra a vida toda no texto. Foi claro agora? Acho que pegaram, né? Perfeito. Referencial. Vamos, então, para esse fragmento do texto que está aí no caderno do aluno da língua portuguesa da 3ª série do ensino médio. Eu não vou falar a página, porque sempre está trocado aqui para a gente. Mas é o primeiro texto que aparece lá na 3ª série do ensino médio. Não tem erro, tá bom? Leia o fragmento de Os Adolescentes e a Perigosa Dependência do Mundo Virtual. Eu peguei só um trechinho. A internet tem se tornado objeto de dependência de muitos adolescentes, o que causa preocupação a seus pais. Essa dependência tem tido como mola propulsora o fato de oportunizar aos jovens a interação e, ao mesmo tempo, atraí-los pela dinâmica das informações e pelos entretenimentos como redes sociais, jogos, vídeos, podcasts, entre outros. Preste atenção que esse los está aí destacado logo aqui na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª linha, certo? Então, vamos aqui. No parágrafo selecionado, o pronome destacado retoma qual termo? Então, vamos pensar aqui comigo. O que estava destacado é o los aqui, não é? Certo. Ele retoma qual termo? Será que é... Oh, meu Deus, volta para cá. Será que é pais? Ou seja, em vez de falar, eu uso o los para não falar aquela palavra. Retoma. Sim, exato. Isso, vamos lá. Será que é jovens? Será que é entretenimentos, jogos ou vídeos? Então, eu vou voltar aqui para vocês pegarem bem, ó, tá vendo? E qual é a palavrinha aqui que eu não repeti? Eu vou deixar 30 segundinhos e a gente já volta.
Muito obrigado pela participação, o pessoal aqui participando, a professora Tayana, o pessoal mandando abraço, dando boa noite. Olha só, então, atraí-los, los se refere a jovens? Exatamente, professor Mauro, e alunos aí que acertaram, professores. Então, jovens, para eu não repetir jovens de novo, volta aqui, para eu não repetir, então, atraí-los. Então, aos jovens, interação e, ao mesmo tempo, atraí-los. Então, para eu não repetir jovens de novo, eu coloquei los. Então, eu usei o pronome aqui. Isso aqui é coesão referencial. Então, eu não retomo para não falar a mesma coisa a vida toda, tá certo? Agora, vamos para a próxima. O ambiente virtual torna-se um caminho para que os adolescentes encontrem a contribuição à formação de sua identidade, o que pode ser considerado como mais uma possível causa de sua dependência. Dessa forma, aspectos como número de amigos, identificação com perfis, sentimento de pertencimento a algum grupo contribuem para que esses jovens sintam cada vez mais a necessidade do espaço virtual. Para eles, é importante estarem conectados, pois, nesse universo tecnológico, conseguem, mesmo que fantasiosamente, sentirem-se únicos. Identifique as palavras utilizadas para retomar o termo destacado. Qual é o termo destacado aqui? Adolescentes. Então, quais palavrinhas, agora eu não vou falar, você tem que descobrir, aparecem aqui que retomam adolescentes? Eu vou dar mais 30 segundos, então, e a gente já volta. Vamos lá? Vamos lá, então, com as respostas, com as participações dos nossos estudantes, professores. Olha só, a palavra sua retoma adolescentes, e esses jovens. Sua e esses jovens. Já está ótimo Opa. aqui, a gente vai ler junto com vocês. Eles também, apareceu aqui eles. Para vocês perceberem, se eu colocasse adolescentes toda hora aqui, esse texto ia ficar impossível de se ler, ia ficar cansativo. Então, é isso que a gente chama de coesão textual, uma forma que o texto flua e você consiga perceber com facilidade o que ele está querendo dizer. Então, vamos lá. Eu vou começar já de adolescentes, que está aqui no cantinho. Adolescentes, encontrem contribuição à sua formação. Encontrem contribuição à formação de adolescentes. De novo, ficaria horroroso. E a gente continua. O que pode ser considerado por mais uma possível causa de sua dependência. Dessa forma, aspectos como número de amigos, identificação com perfis e sentimento de pertencimento a algum grupo contribuem para que esses jovens... Olha aí o sinônimo, né? Então, a gente tem o sinônimo, jovens, adolescentes. Para eu não falar adolescente de novo, eu busco um sinônimo, professor Mauro. O exemplo que você tinha me pedido. Isso, eu acho perfeito. que ele aparece bem aqui agora, né? E depois, para os jovens, ou então para os adolescentes, não, para eles. É importante estarem conectados. Então, olha só a forma que vai dando para esse texto. E lá no finalzinho eu tenho C também retomando adolescentes. Então, pense se eu escrevesse adolescentes aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes em 2 parágrafos. Isso, fica não estranho. dá. Tá? Então, quando você escrever, você escreve, dá uma olhada, vê o que está repetitivo e tenta mudar para não ficar cansativo o seu texto. Isso melhora o texto? Nossa, você não tem ideia da diferença que dá quando você sabe usar as palavras no texto. Vamos a mais um aí? Hoje nós vamos treinar, hein, gente? Estudos já comprovaram que o espaço virtual permite experiências que, na vida real, seriam frustrantes para o adolescente, como a aceitabilidade pelo grupo, o conhecimento de interesses, o número de amigos e possibilidade de ter companhia para jogar e interagir por meio dos jogos, entre outros aspectos. Identifique, agora está mais fácil, hein? As palavras utilizadas para retomar o termo destacado. Então, eu tenho experiências, eu estou trabalhando com a coesão referencial ainda. Para eu não repetir essa palavra, eu vou usar outras aqui. Então, eu vou dar mais 30 segundinhos para vocês irem lá, pensar um pouquinho, e depois volta com a gente aqui para discutir essa retomada. Então, vamos lá, mais 30 segundos.
Pessoal dando parabéns pela aula, a professora está aprendendo bastante aqui, pessoal participando, eu estou falando aqui esperando a resposta, apareceu, como? Como é a resposta? Como, exatamente. Então, eu vou usar um conectivo para não repetir experiências. Vamos lá ver como aconteceu isso? Então, estudos já comprovaram que o espaço virtual permite experiências que, na vida real, seriam frustrantes para o adolescente. Experiências como a excitabilidade pelo grupo. Então, para não repetir a palavra experiências, eu coloco só o como aqui, ele já retoma experiências. Parece uma coisa simples, eu estou batendo na mesma tecla, mas na hora da escrita, isso acontece se você não prestar atenção no seu texto. Você pode evitar de repetir uma palavra de uma forma tão simples. Colocou um como ali, já resolveu a situação. Então, prestem atenção nessa aula, tentem ver isso quando for escrever, que vai dar uma melhora assim, na escrita. Não pense que porque eu sou professora de língua portuguesa, eu também faço isso. Eu preciso reler o meu texto e refazer também, né, professor? É verdade. Às vezes o pessoal pensa assim, nossa, ele é escritor, de primeira sai tudo, ele é professor. Mas não, escritor, professor, todo mundo, quando faz um rascunho, uma primeira escrita, tem que depois voltar no texto, cortar palavras, fazer referência, retomar, para que o texto seja possível de ser lido, ser compreendido. Perfeito, professora. Certo? Vamos a mais um para a gente aprender hoje. Então, vamos lá. Seria necessário um trabalho de conscientização nas escolas, depoimentos de pessoas com conhecimento na área, como forma de prevenir e auxiliar os familiares dos adolescentes e os professores. A internet cresce em ritmo acelerado, o que torna cada vez mais necessário o cuidado ao utilizá-la. Então, identifique as palavras utilizadas para retomar o termo destacado. Então, qual palavrinha aí? Acho que está bem fácil essa, hein, professor Mauro? O que você acha? Bacana. Pessoal, será que o pessoal consegue responder? Acho que já responderam aqui, uma professora. tem aqui que está muito fácil, já né? apareceu aqui uma resposta. Lá? Utilizá-la? Lá, exatamente. Nossa, está na cara do Google essa daqui, nossa, né? Bacana, hein? Então, se eu colocar aqui, a internet cresce em ritmo acelerado e depois utilizar a internet, fica muito chato aqui no final aparecer internet de novo. Então, aí está, quando a gente falou sobre coesão referencial, a gente falou de pronome. Eles estão aparecendo toda hora aqui. Então, aqui eu tenho essa ligação pronominal para não dar esse embate de ficar falando a mesma palavra o tempo inteiro, tá? Eu acho que eu tenho mais... A gente trabalhou, vou fazer a separação aqui. Até agora, a gente só falou de repetição de palavras. Então, para eu não repetir uma palavra, eu coloco um sinônimo, eu procuro um pronome, tá? Para poder não repetir. E agora a gente vai para sequencial, que foi aquela que o Mauro teria que usar no início da aula, que quando você falou, minha mãe, meus irmãos, não sei o que, foi soltando. Você teria que fazer uma ligação entre um e outro. Fiz conexão nenhuma, né? Só fiz isso, fiz aquilo, como se fosse tudo tópico, né? Encontrei minha mãe, encontrei meu irmão, olha, eu encontrei, né? É verdade, a professora está me corrigindo. Não, senhor. Mas porque eu falei. Eu estou te usando escrevendo seria outra coisa. como exemplo, tá? Porque aí encontrei não sei quem também, e não sei quem também, e não sei quem também. Eu sou muito afobado, é muita coisa para falar. Tá? Então, imagine uma redação cheia de também. Então, a gente vai tirar e vai usar agora a coesão sequencial para dar sequência no meu pensamento. Sim. Certo? Então, uma sequência. Primeiro, eu não fico repetindo palavras e agora a gente vai falar dessa questão da sequência do pensamento aqui. Certo? Perfeito. São termos aí que são os elementos coesivos, que unem orações, períodos ou parágrafos. Na verdade, unem ideias para ficar mais fácil para vocês, tá? De modo a estabelecer uma sequência lógica, como um mecanismo linguístico que une as partes do texto. Então, ela dá uma sequência lógica e não repetitiva. Olha só quantos que a gente pode usar aqui, gente. Somam argumentos. Então, vamos com calma nessa parte, que ela é um pouquinho mais complexa. Eu acho que ela é um pouquinho mais complexa. Então, também, lembra quando o Mauro falou para mim assim, não sei se foi da Maria, foi à feira e comprou, foi alguma coisa assim, né? E eu usei o E. Então, o E é como se ele fosse um sinalzinho de mais na redação da gente. Então, para a gente não repetir, a gente usa o E. O também, ainda, mas não é ficar falando também o tempo inteiro, né? Então, você tem que saber articular isso. É uma coisa e outra. Ainda, não só, mas também, além disso.
faz o seguinte, pega essas palavras aqui, copiem, anotem, porque elas vão ser úteis na hora da redação. Indicam conclusão. Finalmente, por fim, concluindo, portanto, logo, enfim, desta forma. Eu preciso usar exatamente esta palavra para iniciar a conclusão da minha redação? Não necessariamente desse jeito, mas é aqui um recurso que dá certo também, né? Então, é para anotar. Isso mesmo, estou anotando. Então, vamos lá. Indica uma explicação ou vai complementar. Assim, deste modo, desta forma, indicam causa, explicação. Por quê? Esse aqui está muito óbvio, né? Que, já que, por causa de, tá? Então, você vai usando. Tem mais aqui. Oposição, ideias contrárias, o mas, porém. Estou falando assim, mas não é bem assim, tá? Contudo, todavia, entretanto. Então, peguem essas palavras e anotem para melhorar a redação. Indicam relação de tempo, quando, assim que, logo que, no momento em que. E a finalidade, para que, a fim de, e assim por diante. Aqui é só um exemplo do que vocês podem usar, então, para fazer essa sequência acontecer no texto de vocês e não ficar repetitivo e ter uma sequência lógica de ideias, certo? Preciso decorar tudo isso, professora? Não, não precisa. Não. Eu, Mauro, vou falar por mim, eu só aprendo quando eu escrevo. Eu tenho você sabe disso. Então, às vezes, também eu estou escrevendo. Então, cada um tem o seu jeito. Então, um decora, outro desenha, outro só ouve aqui a aula, já peguei. Então, cada um veja qual é a forma melhor para você aprender e faz. Então, não é que você tem que decorar, mas compreender ali o processo. Tem uma listinha também pertinho, é bem legal, né? Organizadinho assim, lá. pode usar. Até interiorizar, Isso, né? Mauro, acho que é uma boa dica, né? Até interiorizar, usar uma listinha? Pode, mas não vai usar como se fosse algo sagrado, que você tem que carregar, entendeu? Não faz isso, que aí complica. Perdi minha lista, ferrou toda a aula. Não, isso não pode acontecer, tá? Então, pegue a melhor forma. Agora aqui, localize os operadores argumentativos que indicam aqui. O que eles indicam? Esse é mais difícil. Eu vou dar um minutinho para vocês procurarem aí quais são os de referência e sequência. Se não achar tudo, não tem problema, tá? Mas a gente vai dar aí, acho que eu vou dar 30 segundos só, gente, me perdoe por causa do tempo, mas aí 30 segundinhos para a gente achar. Tentem achar nesse texto o que retoma o que aqui, tá certo? E se tem também sequência, algum de sequência. E a gente volta explicando. Se você não conseguir fazer tudo, não fique preocupado, porque na volta a gente traz a resposta. 30 segundos e a gente já volta. Obrigado pela participação de todos vocês. A palavra que aparece bastante aqui, professora, no chat. O quê? Tem bastante. Gente, tem outros? Tem outros. O que a gente fez aqui para ficar mais fácil para vocês? Aqueles que são de retomada, né, de referência, estão em vermelho. A gente tem essa, né, que está falando da internet. Ó. A internet tem se tornado objeto de dependência. Então, para retomar essa palavra, eu uso essa dependência lá, tá vendo? E depois eu tenho jovens e atraí-los. Só que nesse meio tempo eu também tenho uma sequência de ideias acontecendo. Então, esse que e esse como são elementos coesivos que vão dando sequência à ideia, e esses que estão em vermelho, retomada. Então, para eu não repetir, e o outro para dar sequência. Certo. Ficou claro? Sim. Esse outro aqui eu já vou mostrar, porque a aula já está acabando. Eu tenho aqui essa outra parte que eu já li com vocês, eu vou mostrar já como é que fica aqui para a gente perceber esses elementos. Ó, olha que aparecem aqui, para que, olha, dando sequência à ideia, desta forma,
também dando sequência à ideia como, explicando, pois, dando uma explicação, mesmo que. Então, todos esses conectivos, eles aparecem organizando as ideias. Professora, não deu para entender tudo. Claro que não deu. Eu tenho certeza, principalmente a parte sequencial, ela é um pouquinho mais complexa. Então, eu vou pedir para vocês, depois, com calma, peguem esse trecho aqui, principalmente isso que eu coloquei agora, e tentem olhar lá qual é a ideia que cada um desses conectivos, né, como que eles, se eles não estivessem aqui, como que esse texto ficaria solto? Façam esse exercício, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E o exercício também de quando for escrever, reler, olhar, tentar usar esses conectivos. Uma hora vocês pegam, mas tem que treinar e tem que fazer com calma. Então, escrever dá trabalho, né, professor? Bastante, mas vale muito a pena. Tá, gente? Então, escrever dá trabalho. Então, vocês também podem aí compartilhar conosco, mandar as suas dúvidas para o nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, falar com a gente. A gente está lá para atender vocês. Foi um prazer, professor Mauro, essa aula de hoje. Aprendi bastante, professor. Espero que tenham gostado e tenham todos aí uma ótima noite e até a próxima aula, gente. Beijo e avaliem a nossa aula, não se esqueçam. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.